Bom dia, Catiele. Será que vai ser só você hoje? Vou esperar um pouquinho ver se mais alguém entra, tá? Tá me ouvindo bem, Jonathan? Jonathan Robson. Catiele, você disse que tinha um pouquinho de gente hoje. Era quanto? Só você e o Jonathan Robson assistiu a aula hoje? Tá. Vou ver se entra mais alguém. Se não entrar, a gente espera só mais um minutinho aqui. Se entrar, tudo bem. Se não entrar, não tem nada, não. Então, hoje a gente vai um pouquinho mais de introdução e teoria, porque eu percebi que esse conteúdo da segunda lei da termodinâmica, ele é um conteúdo difícil de entender para vocês, tá? Então, a gente vai entender lá do início, como começou, todos os enunciados que tem da segunda lei da termodinâmica, para depois a gente partir para as relações e cálculos. Mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Escureceu aqui onde eu tô, achei que tinha acabado a energia, mas não acabou, não. Maria Eduarda chegando. O nome mais importante dessa segunda lei da termodinâmica é o do Nicolas Leonard Carnot. Então, vamos entender um pouquinho quem era ele, né? Ele nasceu em Paris, lá no ano de 1796, foi educado na escola de Paris, tá? Seus interesses incluíram um leque de pesquisas e estudos na matemática, na reforma tributária, desenvolvimento industrial, e ele foi até para as belas artes da época. No ano de 1824, ele publicou a sua obra única em sua vida, tá? Reflexões sobre a potência motriz do fogo e máquinas próprias para aumentar essa potência. É de onde surgiu ali seu enunciado para a segunda lei da termodinâmica. Ele fez uma revisão da importância industrial, política e econômica da máquina a vapor. Em 1832, ele morre subitamente de cólera no dia 24 de agosto, e apesar de quase todas as suas coisas terem sido incineradas por causa da doença, né, como era de costume na época, parte das suas anotações escaparam da destruição. Essas anotações mostraram que Carnot ele havia chegado à ideia de que essencialmente calor era trabalho, cuja forma foi alterada, tá? A possibilidade da interconvenção entre calor e trabalho possui restrições para as chamadas máquinas térmicas, como ele anuncia, e o segundo princípio da termodinâmica, que foi elaborado por ele em 1824, é enunciado dessa forma aqui. Para haver conversão contínua de calor em trabalho, um sistema deve realizar ciclos entre fontes quentes e frias continuamente. Em cada ciclo, é retirada uma certa quantidade de calor da fonte quente, energia útil, que é parcialmente convertida em trabalho,
sendo o restante rejeitado para a fonte fria, energia dissipada, tá? Por quê? Essa fonte de calor dissipada para a fonte fria, rejeitada para a fonte fria, ela não é reaproveitada novamente em nenhuma parte do ciclo, em nenhuma parte do sistema, tá? E aí a gente vem com Clausius. Clausius, ele foi um físico, matemático alemão também. Ele é considerado um dos fundadores da ciência da termodinâmica. E por reafirmar o princípio de Carnot, que é conhecido como ciclo de Carnot, ele pôs a teoria de calor uma base mais sólida e mais verdadeira também. Em seu artigo mais importante sobre a teoria mecânica do calor, que foi publicado em 1850, ele expôs pela primeira vez as ideias básicas da segunda lei da termodinâmica. E em 1865 ele introduziu o conceito da entropia, tá? E aí a gente chega em Thomson. Thomson mais tarde ficou conhecido como Lord Kelvin, tá? É um dos cientistas mais notáveis e ecléticos da segunda Revolução Industrial. Inclusive, ele é o responsável para calcular os níveis de temperatura na notação científica, tá? Ele foi o apogeu do Império Britânico na tradição de Newton, que era um filósofo natural, que também contribuiu para as teorias de calor, eletricidade e magnetismo. Então, desde muito jovem, era um gênio matemático, conhecedor da obra de Fourier, que estabelecia as relações entre a teoria do calor e a eletricidade, explicando ao próprio Maxwell o caráter das linhas de força de Faraday, tá? Após uma permanência na França, ele reconheceu a importância do trabalho de Carnot, promovendo a sua reconciliação com as ideias de conservação de energia, e ele explicou magistralmente a segunda lei da termodinâmica. A escala Kelvin de temperatura é baseada no ciclo de Carnot, que ele expôs, tá, gente? E que não depende de nenhuma substância ou de hipóteses desnecessárias sobre a natureza do calor. Então, ele interessou muito por esses problemas, aplicando aí na área da telegrafia. Ele participou do lançamento do primeiro cabo telegráfico e transformou aí em um engenheiro elétrico e um empreendedor. Já o Max Carl Ernst Planck, ele foi um físico alemão, pai da teoria quântica. Em 1913, ele foi um reitor da Universidade de Berlim. Foi esse senhorzinho aí, ó. Ele ganhou o prêmio Nobel dele em consequência do nascimento da física quântica. Ele foi premiado em 1918, tá? Planck, ele foi o presidente também da Sociedade para o Avanço da Ciência. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele tentou convencer Hitler a dar liberdade aos cientistas judeus. O filho de Planck, que era Erwin, foi executado no dia 20 de julho de 1944, que foi acusado de traição relacionada a um atentado para matar Hitler, e ele morre em 4 de outubro de 1947. Tá? A seguir, ele teve um instituto que foi nomeado por ele como Max Planck, e instituto que estuda a sociedade dele e o progresso da ciência. Então, aqui a gente chega na segunda lei da termodinâmica, tá ali um pouquinho da história para vocês entenderem como que tudo isso surgiu, por que esses conceitos foram surgindo. E com a história, com essa parte introdutória, a gente chega na conclusão que era justamente para suprir as demandas das inovações do que estava acontecendo na época, do que estava iniciando na época. Então, a segunda lei da termodinâmica, a gente sabe que ela está relacionada, de acordo com o ciclo de Carnot. Ninguém dispensa a teoria dele, pelo contrário, faz estudá-la e provar que realmente ela tem sentido.
E para Carnot, né, o ciclo 1 e o ciclo termodinâmico, a temperatura está relacionada ao calor liberado, que transforma, então, parte dessa energia em trabalho. Então, o que pode acontecer, pode qualquer processo acontecer, que é uma exemplificação de uma temperatura inicial maior que a temperatura em 0 graus, tá? E aí a gente chega aqui, ó. A gente tem que um ar comprimido, tá? Em um recipiente a uma certa pressão. E a gente chega à conclusão que, de acordo com essas imagens, aos enunciados da segunda lei. A primeira lei é a cinética, que a gente estudou lá sobre a relação do volume e pressão dos gases, tá? A segunda lei, a gente volta para o estudo da temperatura e da energia liberada para ser transformada em trabalho. Então, o que a segunda lei da termodinâmica ela permite e o que ela diz, tá? Primeiro, ela vai predizer quais processos podem ocorrer e quais não podem ocorrer. Estabelece as condições de equilíbrio a que os processos espontâneos levam. Determina o melhor desempenho que teoricamente pode ser atingido por ciclos, motores e outros dispositivos. E avalia quantitativamente os fatores que impedem alcançar esse melhor desempenho. Então, por isso, a segunda lei ela é importante. Então, toda vez que existe um desequilíbrio entre dois sistemas, haverá oportunidade de realização de trabalho. O trabalho, segundo a, ele só é realizado em uma máquina térmica para que ocorra novamente o equilíbrio do processo e ele faça ela funcionar com rendimento maior, tá? Então, se for permitido que os dois sistemas atinjam o equilíbrio de forma não controlada, a oportunidade de realizar trabalho está irremediavelmente perdida. Então, qual é o limite teórico para a realização do máximo trabalho? Quais são os fatores que impedem esse máximo de trabalho que ele seja atingido? Tá? Então, são duas perguntas importantes que a segunda lei ela pode responder. Então, ó, além de prever a direção dos processos, estabelecer as condições de equilíbrio, determinar o melhor desempenho teórico do sistema, avaliar os fatores de perda de oportunidades, a segunda lei da termodinâmica ela é capaz de definir uma escala de temperatura universal, avaliar propriedades em ensaios experimentais, desenvolver conceitos de economia, filosofia e ser usada em muitas outras aplicações. É claro que a gente não pensa nesse processo no nosso dia a dia, mas dentro da nossa casa a gente tem um eletrodoméstico, por exemplo, que realiza esse trabalho, que tem no seu funcionamento a aplicação da segunda lei da termodinâmica, que é a geladeira. Todo mundo tem geladeira em casa, esse processo é realizado pela geladeira. Mas é claro que a gente não pensa nisso, mas é isso que ela utiliza para funcionar bem. Reservatório térmico. Então, vamos entender um pouquinho da temperatura do sistema. O reservatório térmico ele é o sistema que sempre permanece a temperatura constante, mesmo que seja adicionada ou removida energia através da transferência de calor. Estou começando a ficar rouca de tanto falar e não tomar água. Então, ó, primeiro, né? O Clausius, Kelvin Planck e a entropia. Então, aqui a gente tem os enunciados da segunda lei. O Clausius diz o seguinte: é impossível que um sistema opere de forma tal que o único resultado dessa operação seja a transferência de energia via calor para um corpo frio. Peraí, gente, estou lendo errado.
e não estou respeitando a vírgula. É impossível que um sistema opere de forma tal que o único resultado dessa operação seja a transferência de energia via calor de um corpo frio para outro quente. Então, gente, realmente, pelo que a gente já estudou até aqui, se eu fizesse essa pergunta para vocês, vocês responderiam que sim, é impossível. Nós sabemos que para que aconteça o inverso, né, um corpo frio transmita calor para um corpo de maior temperatura, precisa de um agente externo. Esse agente externo é a realização do trabalho, tá? Vocês estão conseguindo compreender um pouquinho dessa história aí, desse contexto inicial? Ah, ótimo. E os demais? Então, aqui a gente tem, ó, fonte quente, espontaneamente, segundo em um processo espontâneo, um processo comum da natureza, isso aqui jamais acontece. Jamais teremos um recipiente de menor temperatura liberando calor para o recipiente de maior temperatura, tá? Isso aqui não vai acontecer nunca. Para que aconteça, eu preciso de um ciclo de refrigeração, ou seja, uma como que eu posso dizer? Um fator externo, tá? Então, aqui é um esqueminha, mais ou menos, de como isso acontece. Ó, então, eu tenho aqui, ó, um evaporador, tá? Válvula de baixa pressão, esse aqui é o compressor. É mais ou menos isso aqui que acontece, ó, dentro, ali no motor da nossa geladeira, tá? Então, o gás liberado pelo nosso congelador, ele vem aqui para o compressor. Nesse compressor, ele é transformado em trabalho para o seu funcionamento. Então, o calor liberado por ele é transformado em trabalho, ele volta para a fonte quente, vai se refrigerar novamente, se condensar de novo, para depois realizar todo o processo de trabalho, tá? Então, isso aqui é mais ou menos o que acontece na nossa geladeira, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, segmento A, ó. Aqui a gente tem aqui o compressor, que é a nossa válvula de baixa pressão. Vem aqui, ó, tem um vapor saturado, pré-vaporizador. Parte desse vapor, ele é liberado, e aqui a gente tem a válvula de alta pressão. Aqui é o tubo capilar, tá? E o líquido super resfriado, ele retorna. Então, o ciclo, ele sempre vai retornar. Já o vapor superaquecido, vapor supersaturado, ele vem para o condensador, tá? E aí, todo o processo de funcionamento da geladeira é realizado. Já o Planck, ele diz que é impossível que um sistema opere realizando um ciclo termodinâmico e transfira energia ao meio via trabalho, enquanto recebe energia por transferência de calor de um único reservatório térmico. Então, para ele, ó, trabalho no ciclo será menor ou igual a zero, reservatório térmico, jamais isso vai acontecer, tá? Então, um sistema que realiza um único ciclo termodinâmico não tem jeito. Então, pela lei dele, o trabalho realizado é igual à temperatura dentro do ciclo. Pela primeira lei, tá? Pelo enunciado do Planck, aí chega à conclusão que o trabalho será menor ou igual a zero, tá? Depende do calor que é liberado. Se não for liberado nenhum, então o trabalho é igual a zero. E a equivalência do enunciado dos dois, nós chegamos a esse sistema aqui, que trabalho será igual à quantidade de calor da fonte quente, tá? Menos a quantidade de calor da fonte fria. E aí a gente chega a entender um pouquinho do processo irreversível, que é o processo natural dos ciclos na natureza. Então, um processo ele é chamado de reversível quando, se o sistema e todas as partes que compõem suas vizinhanças não puderem ser restabelecidos.
exatamente aos seus respectivos estados iniciais após a ocorrência do processo. Um processo ele é reversível se tanto o sistema quanto as suas vizinhanças puderem retornar aos seus estados iniciais. Por exemplo, um exemplo simples de irreversibilidade de um processo irreversível. Se nós pegarmos um copo de água gelada a 10 graus Celsius, colocamos ela em cima da mesa, o que vai acontecer com esse copo de água gelada? Alguém pode me dizer? Alguém sabe me dizer o que acontece? Ele vai, e o meio ambiente, esqueci de falar esse detalhe, isso, ele vai esquentar ou ele vai adquirir a temperatura do meio ambiente. Suponhamos que o nosso ambiente ele esteja a 25 graus Celsius. Vai chegar o momento que aquela água ele vai atingir a temperatura do meio ambiente, tá? Esse é um processo irreversível. Concluindo, nessa mesma condição, isso, atinge o equilíbrio térmico do meio ambiente, Catiele. Nessa mesma condição, vocês acham que a água vai poder voltar à sua temperatura inicial? Existe a possibilidade desse equilíbrio voltar à sua... Só se refrigerar. Isso aí. Isso é um processo irreversível, natural, tá? Sem nenhuma ação exterior. Mas se eu tiver um agente exterior, aí eu consigo fazer esse processo se tornar irreversível. Então, se a água ela não for refrigerada por algum sistema, fator externo, ela jamais vai voltar à sua temperatura inicial. Na natureza é isso, os processos são irreversíveis, porque nós não conseguimos restabelecer, tá, o estado inicial antes do sistema acontecer. É isso. Já o reversível, não. Tanto o sistema quanto as suas vizinhanças, elas podem retornar aos seus estados iniciais. Isso é essa é a diferença de um processo irreversível para um processo irreversível, tá? Então, a irreversibilidade interna são aquelas que ocorrem dentro do próprio sistema. Já irreversibilidade externa são aquelas que ocorrem nas vizinhanças, fora do sistema. Então, a gente vai ver alguns exemplos, tá? De irreversibilidades. Transferência de calor através de uma diferença de temperatura, né? Expansões não resistidas, que a gente está falando de gases, tá? Reações químicas espontâneas, misturas espontâneas, atrito, fluxo de corrente elétrica, magnetização ou polarização, tá? Deformação inelástica, isso aqui são alguns exemplos. Já a irreversibilidade, para a gente fechar, né? Supõe que há uma maneira de retornar o sistema e as suas vizinhanças aos seus estados iniciais. Então, mostra-se, como consequência dessa hipótese, que seria possível imaginar que um sistema que produzisse trabalho, enquanto nenhum outro efeito ocorresse, além da transferência de calor de um único reservatório térmico, então, ela poderia voltar ao seu estado inicial. Então, aqui, ó, nós temos um processo original, é um bloco escorregando com atrito, ó. Nesse segundo, aqui, processo, que é o processo 2, então, aqui, ó, bloco escorregando com atrito. Letrinha B. Processo 1, bloco, ele retorna espontaneamente, ele volta. Aqui na letrinha C, processo 2, a gente usa um cabo para fazer com que esse bloco volte. E aqui a gente tem o processo 3, que a gente usa um reservatório térmico, esse bloco ele vai voltar para a posição original, tá? Então, como o 2 e o 3 são possíveis, o 1 é impossível, como o 1 é inverso do original, então, nesse caso aqui, ó, o processo 1, ele é irreversível, enquanto o processo 2 e 3 é um processo reversível. Somente o bloco sozinho, com
sofrendo algum atrito qualquer, ele jamais vai conseguir voltar sozinho, espontaneamente, para a origem dele. Mas com o processo 2, ó, se vocês analisarem bem, com a força de um cabo de polia, eu posso fazer esse bloco retornar ao seu estado original. Conseguiram compreender, então, um pouquinho desse processo irreversível? Então, processos reversíveis são aqueles onde são estabelecidas as propriedades iniciais, porém é um conceito hipotético ou utópico, tá? Então, exemplos que podem ser aproximados dos processos reversíveis, troca de calor em corpos com diferença infinitesimal de temperatura, olha o pêndulo no vácuo com atrito pequeno no pivô, um gás expandido e comprimido adiabaticamente no cilindro de pistão. Então, isso pode ocorrer, tá? E a gente vai até aqui, que falta 1 minuto para acabar a nossa aula, eu vou fazer a chamada. A gente continua amanhã, daqui da página nossa 24. Então, deu para compreender um pouquinho, teoricamente, como que o processo funciona? Deu para esclarecer um pouco? Esse era meu objetivo. Agora vocês me respondam. Deu para observar? Como? Ótimo. E os demais? Então, ok. Então, vamos para a chamada, tá? Só 1 minuto. Catiele. Presente. Jonathan Robson. Presente. Maria Eduarda. Presente. Luiz Fernando. Presente. Kaique Vinícius. Presente. Então é isso, meninos. Amanhã a gente continua, tá? Amanhã a gente tem aula também. Amanhã a gente continua. Então, fiquem com Deus. Até amanhã.